A natureza maravilhosa, porque acho que Deus caprichou um pouquinho mais aqui, né? Acho que a Chapada é um território, é um local de uma energia fantástica, conexão com as pessoas, com o ambiente. Que eu sinto muito, assim, é muito intenso, né? Muito forte o lugar. A energia que é única, eu nunca vivi o que eu vivo aqui. Essa região, a Chapada dos Veadeiros, é uma região muito místico, né? É uma região que conecta muito com a espiritualidade. Eu vim da Argentina visitar o Brasil, cheguei aqui por acaso e me encantei tanto que nunca mais quis sair. No coração do Brasil, em meio a paisagens que parecem pertencer a outros mundos, encontra-se um dos lugares mais esotéricos do país, a Chapada dos Veadeiros. A Chapada se estende por 8 municípios goianos e tem como uma das principais bases de apoio para os turistas a cidade de Alto Paraíso de Goiás. A cerca de 230 quilômetros da capital federal, Brasília, Alto Paraíso se destaca com sua população de 10.306 habitantes e atrai turistas de todos os cantos do mundo. A cidade encanta com suas mais de 120 cachoeiras cristalinas e, situada a 1.200 metros de altitude, é a mais alta do Planalto Central. E é em Alto Paraíso que se concentram os principais atrativos quando falamos de turismo místico. Existem alguns motivos que explicam esta fama do local. O paralelo 14. Uma linha imaginária que circunda o planeta Terra passa por Alto Paraíso, no Brasil, e também pelo Peru. Embora Machu Picchu esteja mais próxima do 13º paralelo sul do que do 14º, criou-se a lenda de que, no paralelo 14, existe um portal que leva para a cidade sagrada dos Incas. O Jardim de Maitreya. Com uma bela paisagem, o local é considerado sagrado, pois acreditam ser lá um portal para outra dimensão, com um especial campo de força magnética. Alto Paraíso, segundo profecias, seria um refúgio contra cataclismos ambientais, o que intensificou o interesse global e o fluxo de novos moradores, especialmente durante as crenças de fim de mundo de 2000 e 2012. As pessoas buscando um lugar também que fosse menos propício a catástrofes ambientais, por exemplo. Porque aqui, por ser um lugar alto, né, nós estamos a 1.200 de altitude em relação ao nível do mar, e isso também atrai pessoas, como atraiu no passado os místicos, os alternativos, todas as pessoas que querem ter uma garantia. Se houver algum movimento, se o mar subir tanto, não vai chegar até aqui, né? É o ponto mais alto que nós temos hoje no estado de Goiás. Logicamente, nós estamos ali no meio da plataforma sul-americana, né? Então, os místicos, ufólogos, né? Ali nós sabemos ali que tem muito assim mistérios em relação a OVNIs. É um lugar místico, por causa dos cristais, por causa do bioma cerrado de altitude, por causa do relevo, da geomorfologia, né? E juntou tudo isso, né? São vários ingredientes, né, que foram cabíveis aí, tá? Que para ser uma região mística também. Seriam estes os motivos que fazem da Chapada dos Veadeiros um dos locais com possíveis avistamentos de objetos voadores não identificados no mundo? E sobre os OVNIs, eu durante 14 anos, busquei
ver alguma coisa e até fazer o contato para criar um roteiro intergaláctico. Mas eu não tive essa sorte de ser abduzido, mas eu não perdi a esperança ainda. Tem a presença dos extraterrestres que eu acredito, embora não tenha visto ainda, mas é uma coisa que é uma pegada muito interessante que tem aqui na Chapada, né? Você pode à noite sair, ver o céu, ver chuva de meteoros e algumas pessoas avistam também movimentos de luzes assim. Ah, sim, luzes no céu, sim, já vi algumas vezes. Quantas vezes na semana a gente para ficar olhando o céu, né? E observar o céu, né? Mas geralmente quando a gente para e deita assim, um lugar que não tem muita luz, você vê alguma coisa, vê luzes no céu, né? Tudo lorota. É porque na verdade eu gosto da ufologia, que é uma coisa mais séria, entendeu? Que a vida não só humana, mas em outros lugares do cosmos. Nunca vi. Ai, eu não acredito, sabe? Alguns falam que veem, mas eu mesmo nunca vi. Acreditando ou não, é fato que a Chapada dos Veadeiros é um lugar único, explicado também pela sua geologia. O contexto geológico da região é enquadrado no supergrupo Veadeiros e há uma ampla presença de cristais de quartzo na região. A área também abriga o fascinante Vale da Lua, conhecido pelas formas peculiares de erosão em suas rochas, que lembram a superfície lunar. Nós temos ali que dividir duas unidades rochosas litológicas, constituídas pelo Grupo Araí e o Grupo Paranoá. O Grupo Araí, que está concentrado mais ao norte, ali do parque, tá? Com a idade aí de 1,77 bilhões de anos, e mais ao sul nós temos ali o Grupo Paranoá, já com a idade ali do Mesoproterozoico, 1,5 a 1 bilhão de anos. Ali nós temos um contexto geológico também único. Nós temos ali a base, que é o conglomerado São Miguel, que é conhecido como um ponto turístico, né? Vale da Lua. E como ali é uma matriz carbonática, uma matriz mais suscetível à erosão, com o tempo o rio São Miguel foi erodindo aquele substrato rochoso. E com as feições da energia ali, principalmente em épocas de chuva, né? Você tem correntes de turbidez e isso ocasionou aquelas crateras com aspecto lunar. A gente na espiritualidade estuda que tem 3 coisas que têm poder, né? São as ervas medicinais, a natureza, a própria natureza em si, os mantras, né, que são músicas de poder, né? E também os cristais, as pedras preciosas, tem algum tipo de energia que emana da Terra, que elas conseguem catalisar. E geologicamente, né, eu sou um entusiasta da geologia e todas essas coisas. Geologicamente a gente está em cima de uma placa de quartzo muito grande aqui, né? O pessoal costuma achar quartzo em qualquer lugar aqui. Isso acredito eu, né? E também ouvindo os mais antigos, o pessoal que conhece há mais tempo aqui, que tem uma influência espiritual, mística, energética, de cura nas pessoas mesmo, né? E a questão do cristal, o cristal, ele por natureza, ele potencializa a energia. Isso é a natureza do cristal, o poder que ele tem de potencializar essa energia, né? Então, isso as pessoas sentem quando vêm aqui, que é uma energia diferente. Ali você tem vários veios de quartzo, né, que cortam ali o quartzito. Né? Você teve fluidos que preencheu fraturas no quartzito nos milhares de anos que se passaram. E teve condições geológicas, né, de pressão e temperatura para o intercrescimento desses cristais e a pureza desses cristais. Mas sempre houve o misticismo, que cristal, né, para os esotéricos, né, para quem é dessa área, né, do misticismo, lógico que ali a Chapada dos Veadeiros é a Chapada dos Cristais, a Chapada da Energia. Então eu vou ali, até enfermos tentam ir na região para ver se cura com a energia de uma região que é riquíssima em cristais de um grau de pureza elevadíssimo. Alto Paraíso se revela como um santuário.
um ponto de encontro para diversas crenças em busca de paz e conexão interior. Um dos locais que proporcionam essa experiência por aqui é a Gota Sat Som. Gota Sat Som é um espaço com arquitetura em formato de gota, projetado para que os sons reverberem de forma única. Construído entre 1993 e 1994, foi idealizado por pessoas da cena alternativa da Chapada dos Veadeiros. É conhecido como o templo terapêutico do som e do silêncio, oferecendo vivências musicais e terapêuticas na Chapada dos Veadeiros. Aqui temos apresentações musicais todos os dias, às 6 da tarde, diferentes bandas, grupos de pessoas, com diferentes instrumentos vibracionais, com uma acústica bem diferente de Oriente e de Ocidente. Também tem terapias que são agendadas, como a mesa lira, banho sonoro, yoga, massagem. A música é tudo, a música é frequência linda, dançante do mundo. As pássaros faz música, todos os animais faz música. E quando a gente faz música, quando a gente canta, quando a gente toca, é uma expressão da criatividade, é uma expressão da alegria, para voltar para si, para parar um pouco tudo o que acontece no mente e respirar, conectar. E esse tipo de música a gente pratica aqui nesse templo. Então, vocês podem fechar os olhos, sentar numa posição confortável ou deitar, respirar profundo, soltar o ar, sentindo como o ar entrando pelo nariz, enchendo a barriga, enchendo o peito e saindo. Respira profundo. As pessoas chegam na Chapada procurando conectar com a natureza, e a Chapada oferece também um contato profundo com a natureza de cada ser, né, de cada pessoa. Então, aqui a natureza, ela é um livro aberto de mensagens, de símbolos, natureza muito antiga, e esse lugar traz muita paz, onde cada folha, cada pôr do sol, cada água aqui é bem medicinal e encanta as pessoas, acorda muitas memórias e realmente conecta com uma plenitude, com uma paz bem profunda. Foi um processo muito profundo, porque aqui me conectei muito forte com uns processos emocionais, processos espirituais. E com essa conexão, com essa natureza aqui, onde eu vi como a natureza é grande, né? Como a criação é grande. Quando eu fui para umas cachoeiras, eu me senti um pedacinho pequeno do mundo olhando nessa criação da natureza. A 37 quilômetros de Alto Paraíso está o acesso para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. No próximo bloco, conheceremos mais sobre este lugar.
qual que para mim é o grande atrativo da Chapada, que é o que a gente tem que olhar? O cerrado. Né? A Chapada é o que é por conta do cerrado. E aí quando eu digo cerrado, eu estou falando da vegetação, das águas e das pessoas, né? Dos povos que tem lá. Né? Dos quilombolas, dos moradores, das pessoas, dos antigos garimpeiros que ainda estão por lá, né? Que são as pessoas que chegaram lá. Então eu acho que o grande atrativo da Chapada é o cerrado, é a paisagem do cerrado. Com seu ecossistema único, próximo a Alto Paraíso, encontra-se o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que abriga um cerrado com paisagens de rara beleza. Reconhecido como Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade, o Parque Nacional protege 240 mil hectares do cerrado. No local, encontram-se diversas espécies de vegetais, nascentes e cursos d'água, rochas com origem pré-histórica, além de uma paisagem moldada ao longo do tempo por elementos naturais únicos. Ali, os visitantes têm a oportunidade de percorrer atrações que vão desde trilhas até experiências de visitações noturnas. O Parque Nacional possui uma trilha suspensa com acessibilidade, permitindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida cheguem até as cachoeiras das corredeiras. Além disso, o parque tem um número limitado de visitantes por atração, e todos recebem instruções ambientais antes de entrar. O objetivo é proteger o ecossistema e promover o turismo ecológico e sustentável. Essa gestão minimiza impactos, educa visitantes e valoriza a conservação para um turismo ecológico duradouro. O ecoturismo ele tem uma definição que você utiliza, né, o patrimônio cultural e natural de modo sustentável, né, que você cria uma consciência ambientalista no turista por meio da interpretação do ambiente, né, e você também promove o bem-estar da população. Então o ecoturismo ele tem uma definição que você tem que ter aí patrimônio natural, cultural, bem-estar da população e a formação da consciência ambiental. Muitas vezes o turista quer somente conhecer a cachoeira, né, visitar um atrativo, um evento. Então, a gente tem um turismo de natureza lá muito forte. É um turismo que acontece no meio natural. Mas o ecoturismo ele acontece bastante lá também. A gente tem que pensar nesse bem-estar da população. É claro que quando você visita uma cachoeira, você contrata um guia, você fica no hospedagem, você almoça no restaurante de alguém do local. De certa forma, você também está promovendo questões sociais, né, econômicas aí. Né? Mas o ecoturismo tem essa especificidade, né? Uma região riquíssima em minério, tá? Ali nas áreas limites nós temos manganês, minério de ferro e grandes reservas de quartzo, cristais de qualidade gemológica incríveis e também de qualidade de fins eletrônicos. E com a implantação do parque e tendo essa geologia, né, nós não podemos dizer o mirante, né, que é uma ponte natural ali, né, onde você enquadra a cachoeira de 120 metros, os saltos de 80 e 120 metros, os cânions 1 e 2, as carioquinhas, né, a Izama e o Vale da Lua. Então são pontos únicos, né, dentro daquele cerrado, né, ou seja, nós estamos dentro do bioma cerrado, onde o parque foi criado. Então, juntando a geomorfologia, o relevo, juntando o bioma cerrado, né, e as feições que lá existem, né, transformou esse lugar aí, né, um patrimônio da humanidade, né. Localizada a 1 quilômetro da entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, encontra-se a charmosa Vila de São Jorge, um destino encantador e porta de entrada para o parque. Criada por garimpeiros de cristal, foi com o turismo que a vila se reergueu, fato que despertou não apenas olhares de pessoas de fora, mas também contribuiu para a afirmação da identidade da população e economia local. Quando iniciou o turismo chegou e a gente não sabia o que era. E o turismo chegou e tal, e passava direto para o Parque Nacional, onde as corredeiras hoje era acampamento, e aqui a gente estava sofrendo, porque foi tirado o garimpo e não tinha outro meio de sobrevivência.
E aí tal, aí o IBAMA falou, a gente tem uma comunidade na boca do Parque Nacional, que nós estamos a 900 metros do Parque Nacional, sofrendo com isso. Vamos ajudar, a gente precisa fazer algo para essa comunidade, né? E foi criado o primeiro curso de guias, de condutores de visitantes da Chapada dos Veadeiros. Eu sei que eu fui privilegiada, eu fui a primeira mulher a fazer o curso, né? Por lá eu guiei por 10 anos. Você pegar 2012 a 2018, são 6 anos, onde o número de visitantes cresce de forma abrupta, né? Isso talvez seja motivado por algumas questões. Eu acho que a primeira dela é o acesso lá principalmente em São Jorge, que é onde está a portaria do parque. Então você tem esse asfalto. O primeiro fator que eu acredito que eleva o número de visitantes lá no parque é o acesso. Em 2004, eu inseri na Associação Comunitária da Vila de São Jorge, onde eu comecei a trabalhar com a cultura, no Encontro de Culturas. Hoje eu estou aqui presidente da Casa de Cultura, né? Tive essa oportunidade que a casa me ofereceu. E o Encontro de Culturas, ele gera uma economia, não só aqui local, mas em torno. Desde 1997, a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge promove ações multiculturais e a troca de saberes. Surgiu como um espaço democrático para a cultura popular e a valorização da diversidade, com destaque para o Encontro de Culturas Tradicionais. O Encontro de Culturas reúne espetáculos de música, dança e fé, refletindo a riqueza das tradições culturais brasileiras. Ao longo dos anos, tornou-se referência no debate sobre as culturas do país, reunindo mestres, autoridades e a comunidade. Outro projeto da casa que se destaca é a Aldeia Multiétnica, um encontro que aproxima os participantes dos conhecimentos dos povos indígenas. E recebemos povos indígenas, são várias etnias, são 8 casas construídas, cada um com seu povo. O ano passado estávamos com 400 indígenas, né? E estamos aí, nessa luta e acreditando, né? Na cultura, fortalecendo nossos saberes e nossas tradições. Essa casa é um palco de vários encontros, né? E é o momento das pessoas estar se expressando, se colocando, tendo seu direito de fala, mostrando sua cultura, sua tradição, vendendo seus produtos, que nós temos uma feira de experiências, né, de produtos regionais. Então é um momento de integração e valorização cultural. E quando a noite cai, a Chapada se transforma em um dos melhores lugares do Brasil para observar as estrelas. A sua altitude e a baixa poluição luminosa fazem da Chapada um ótimo local para observação astronômica, o que talvez pode explicar, ao menos em parte, o alto número de relatos sobre avistamentos inexplicáveis. A Chapada dos Veadeiros ocupa o primeiro lugar no ranking de parques para o astroturismo do IASTRO, índice que avalia o potencial para o exercício do turismo relacionado aos astros em parques nacionais. O astroturismo, ele é uma modalidade que a gente pode até dizer que ela é um pouco nova, assim, como segmento turístico, né? Mas o astroturismo, ele é o deslocamento de pessoas para fazer observação de astros, de estrelas, de planeta, né? Utilizando equipamentos que possibilitam, né, essa visualização, além de alguns eventos celestes, como eclipses, né? A Chapada dos Veadeiros é um dos locais do Brasil onde o astroturista ganha destaque. Você já tem agências, né, próprias para esse segmento. Lá na Chapada, como se tem uma baixa luminosidade das cidades, o céu é muito estrelado, né? Então, de fato, quando você vai lá, por exemplo, pegar uma lua nova, você vai observar que às vezes a gente até consegue ver os traços da Via Láctea, né? Aquela poeira cósmica, eu acho que é poeira cósmica, né? Então você vê, o céu que você vê na Chapada, dificilmente você verá em outro lugar. Isso é fato. A Chapada dos Veadeiros é um convite ao desconhecido, seja pelo misticismo,
pelas paisagens ou pelas estrelas. Quem visita esse lugar sai transformado. Talvez nunca saibamos se os extraterrestres realmente passaram por aqui, mas uma coisa é certa: quem pisa nessa terra nunca mais é o mesmo. E eu sempre venho para a Chapada para buscar esse contato mais próximo com a natureza, as trilhas, né, o próprio bioma do Cerrado, que me interessa muito, né, as cachoeiras e a energia que tem a Chapada. Dessa vez que eu estou vindo, houve o eclipse lunar na madrugada de quinta para sexta-feira. E eu acho que dessa vez teve uma outra conexão também, reflexo do eclipse, de uma conexão fantástica com esse espaço. E eu costumo sempre dizer, quando eu venho visitar a Chapada, a vontade de vir morar é tamanha. A Chapada é a conexão com Deus. Então, eu sempre que quero buscar uma energia boa, uma energia positiva, eu venho aqui é o melhor lugar do mundo. Entre pés de ipês, abaixo das estrelas, onde jorram águas, a Chapada dos Veadeiros, o coração do Brasil.